diz aí se é mais ou menos isso mesmo. Vamos colocar essa questão da Revolução Francesa, que é importante dizer para as pessoas que o conceito de direita e esquerda ele mudou, né, no passar do tempo. O que era lá na Revolução Francesa não é o que é hoje, né? As pessoas à direita, né, os girondinos, eram os caras que defendiam os direitos do rei e achavam que os privilégios do rei eram questões naturais e deveriam ser mantidos dessa forma. A esquerda era a burguesia nascente, os pequenos artesãos, os trabalhadores começaram a ter dinheiro, era a burguesia, né? E tinha uma galera ali, que era o centrão da época, que eles chamavam de pântano, que ora votavam na Assembleia em favor do rei, conforme as coisas interessavam, e ora com a burguesia, conforme as coisas interessavam, né? A burguesia eram os jacobinos, né? Então, a partir daí, começou-se a utilizar esse conceito de direita e esquerda para dizer que nem se fala, a direita é conservadora. Não, existe uma direita liberal, né? Nem todo cara de direita é conservador. Existe o conservador de direita, existe o conservador de esquerda. Existe o liberal de direita, o liberal de esquerda. Existe o radical de direita, o radical de esquerda. Existe o moderado de direita e o moderado de esquerda, né? Dá até pra gente, no final aqui da conversa, dizer hoje quem são esses. Mas assim, após a Revolução Francesa, outras revoluções passaram no mundo, né? E sobretudo para rompimento com o feudalismo, né? A França rompe com o feudalismo, com direitos da monarquia, dos reis, né? Outros países passam por esse processo, né? Os Estados Unidos com questão de independência, da Inglaterra, né? E daí vão a Rússia, que era czarista, que era feudal, a Rússia, um pouco mais tarde, ela já tenta um outro método de sociedade, uma outra formação de sociedade. Surge um grande estudioso do capitalismo, daquela revolução industrial nascente, porque a sociedade toda passou por mudanças, não só políticas, como materiais. E essas mudanças materiais precisariam de, efetivamente, consolidar uma política diferente. Para o capitalismo existir, você não podia mais ter privilégios de nascimento. E o rei simbolizava isso. A ideologia que motiva o capitalismo é uma ideologia que dá a possibilidade das pessoas de mudança de classe social. Né? Antes você nascia plebeu, você morria plebeu. Você nascia na nobreza, você morria nobre. O capitalismo não. O capitalismo ele precisa trazer uma ideologia que fala, não, você pode nascer pobre, mas você pode morrer rico. Né? Para ele funcionar, ele tem que funcionar dessa forma. E a política deveria dar espaço à burguesia, a quem detinha os meios de produção. Né? E nesse meio do caminho, entre Revolução Francesa e Revolução Russa, surge um grande teórico do capitalismo chamado Karl Marx. Né? E ele vai dar uma outra cara, uma outra roupagem a essa diferença entre direita e esquerda. Porque os grandes teóricos do capitalismo estão ali tentando produzir uma ideia, uma amálgama, uma ideologia que pudesse dar conta da Revolução Industrial. Né? Daí você tem lá o Adam Smith, né? Da riqueza das nações. É o grande teórico clássico aí do capitalismo, que é a tal da mão invisível. É a ideia, e essa ideia foi colocada como uma ideia de quem compreende o mundo com uma visão de direita, que se eu der liberdade para que as pessoas produzam, que elas busquem os seus interesses, elas vão estar produzindo para o bem coletivo. Vão estar produzindo para a sociedade. Então essa é a ideia fundante do que a gente compreende como direita hoje. Eu levo a liberdade ao extremo para que as pessoas possam produzir e contribuir para a sociedade. Enquanto a concepção de esquerda vem e diz ao contrário.
Fala, olha, a gente não constrói uma sociedade justa sem privilegiar a igualdade e não a liberdade. Em alguns momentos nós temos que abrir mão da nossa liberdade para a gente buscar uma sociedade mais justa e igualitária, né? E se eu deixo, isso quem diz é o Karl Marx no Capital, se eu deixo o capitalismo correr frouxo da maneira das liberdades individuais de produção, ele vai gerar monopólio. E ele próprio vai explodir com esse monopólio. As pessoas vão agregar tanta riqueza nas suas mãos que a sociedade vai colapsar. Ela vai colapsar porque ela vai ter uma meia dúzia de milionários e bilionários e uma grande população de miseráveis. Né? Daí ele propõe uma outra sociedade. Ele fala, olha, a sociedade para mudar isso, ele chama de socialismo. Ele fala, olha, a riqueza produzida tem que ser distribuída socialmente. Porque existe um erro nesse cálculo de produção, que ele chamava de mais-valia, que era a parte expropriada pelo empregador do trabalho produzido pelo trabalhador. Ou seja, você produz, você como pintor, eu contrato você para pintar 10 paredes. E eu coloco na sua mão uma máquina que faz você pintar 100 paredes. E eu continuo te pagando pelas 10 paredes e não pelas 100 paredes. E essa diferença é expropriada pelo capitalista. E essa diferença produz um monopólio. E você vai enriquecendo poucas pessoas e criando milhares de miseráveis. Daí ele fala, isso daí precisa ser distribuído socialmente. Você precisa colocar uma limitação legal para isso. E aí surge a ideia do socialismo. O próprio Marx critica depois a ideia de socialismo. Por quê? Porque essa ideia surge com uma ideia de partido. Que quem tem que gerenciar essa distribuição de riqueza é o partido. Daí ele mesmo critica, no Manifesto Comunista, que ele fala, olha, essa sociedade vai criar uma casta política tão perigosa quanto a casta capitalista. E essa casta política tem que passar por uma outra revolução para trazer o bem comum, para que as pessoas vivam em comunidade. Que daí surge o comunismo científico. Né? Surge a ideia de visão de comunidade, que é a extinção de partidos. Né? Daí tanto a extrema filosofia de esquerda prevê o final de partidos, como a extrema filosofia de direita também vê como ruim essa presença do Estado. Então são caminhos diferentes para uma mesma sociedade. Para uma mesma sociedade. Só que a visão filosófica da direita vê como natural essa desigualdade. Enquanto a esquerda vê como uma construção social da desigualdade. E que precisa de uma interferência nisso. Né? Isso sem ver, é o que eu falei, a gente quer fazer aqui uma conversa sem uma ideia de bem e mal. Né? Tentar extrair de melhor o que tem nessas concepções de mundo. Agora, no meio da aplicação dessas concepções de mundo, você tem erros e acertos de ambos os lados. Né? Eu costumo falar que o Brasil precisa um pouco mais de capitalismo. Bom, mas você não é de esquerda, você não é socialista, você não é comunista, tal. Como é que você vai defender capitalismo? A gente precisa um pouco de capitalismo. Porque a visão política de Brasil, a visão que nós temos sobre a política e sobre a sociedade, ainda é uma visão feudal. Né? A gente age sobre pressupostos feudais. Tanto que qualquer um que você fala assim, ó, você ganhou na Mega Sena, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma fazenda lá no interior de Minas, colocar uma meia dúzia de gado, cabeça de gado, e vou viver nessa fazenda. Né? O que é essa coisa de comprar terra? O que é essa coisa de comprar casa, como patrimonialista? O capitalismo não é patrimonialista. O capitalismo monta uma indústria e desmonta essa indústria se a coisa não estiver dando certo. Né? Dessa coisa que você falou que do novo tal, né? Chegou a votar no novo tal. Eu tive um debate com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que era candidato pelo Novo. Né? Dessa vergonha, não.
E no debate eu levantei a questão. Eu falei, por que não tem MST nos Estados Unidos? Porque os caras... Daí vem aquela conversa, né? Ah, porque lá é liberado armamento. Você tem a direita que gosta de arma e você tem a esquerda que gosta de arma. Não é uma questão ideológica o armamento. A esquerda revolucionária que lutou pela luta armada no Araguaia e tal, é uma esquerda que gosta de arma. A esquerda que não gosta de arma é a esquerda liberal, é a esquerda moderada. Né? Assim como a direita liberal, a direita moderada. Tem uma discussão colocada hoje na sociedade aí sobre aborto, sobre uma série de coisas, que não é uma pauta de direita ou de esquerda. É uma diferença entre conservadores e liberais. Porque você vai ter o cara de direita e no mundo o aborto é defendido pela direita, é defendido pela esquerda no Brasil porque virou uma questão social, porque quem morre é a menina pobre, porque a menina rica vai passear na Disney, vai fazer um intercâmbio, vai para um país que isso é liberado e faz, enquanto no Brasil, por ano, cerca de 80 mil mulheres dão entrada no SUS por aborto irregular. A questão não é ser a favor ou ser contra. Aqui a gente está tentando entender quais são as visões de mundo de direita e esquerda. E aborto, por exemplo, não é uma questão de direita e esquerda.